UOL São Paulo. Salve, salve galera, mais uma terça-feira, isso significa mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter Thiago Fernandes, que cobre o dia a dia de São Paulo. Fala, Thiago. Fala, Pedro. Mais uma vez um prazer participar e poder falar tudo sobre o Tricolor, que acho que semana após semana eu venho dizendo que está em boa fase, né, Pedro? Tudo bem, o último resultado mais recente, o empate contra o Corinthians, mas acho que ainda não dá para negligenciar aí o bom momento que vive o São Paulo sob o comando do Crespo. Sem dúvida nenhuma, um excelente momento. E para falar sobre ele, também estou aqui com o nosso colunista, o grande Menon, Luiz Augusto Simon, ou Menon. Fala, Menon. E aí, gente, tudo bem? Um abraço para você, para o Thiago, para quem estiver ouvindo. Vamos falar do São Paulo. E é isso aí, o São Paulo chegou a emendar aí 8 vitórias seguidas, estava em excelente fase, pegou pela frente um Corinthians que vem claudicante na temporada, vem sendo muito questionado pela sua própria torcida, com dificuldade para mostrar um grande futebol dentro de campo, o Mancini questionado, tinha tudo para quebrar o tabu e o São Paulo ganhar do Corinthians em Itaquera, mas não conseguiu ganhar. E eu começo o nosso papo perguntando para você, Menon, o Corinthians é o nêmesis do São Paulo? O Corinthians é o intransponível para o São Paulo, esse tabu é quase inquebrável, porque se não quebrou dessa vez, quando que vai quebrar? Eu não dou tanta importância para esse tabu, não. O Corinthians também não ganha faz tempo no Morumbi, não é isso? Eu não sei os números direito. Acho mais importante é ver o futebol. O São Paulo jogou mal lá em Itaquera, o Corinthians também jogou mal. Achei que foi um jogo ruim dos dois lados. E quando essa questão do tabu, já vem aquelas explicações clichês, né? Pré-fabricadas, por exemplo. O Corinthians quase ganhou porque teve mais vontade de jogo. Eu não achei isso, não. Achei que o São Paulo foi muito aguerrido, muito combativo. Teve até 2 ou 3 lances de empurra-empurra, né? Não vi o São Paulo, entre aspas, afinando para o Corinthians. Acontece que São Paulo, eu acho que foi o seguinte, São Paulo sentiu muita falta do Daniel Alves, do Reinaldo. Daniel Alves, que é o melhor jogador do São Paulo, eu acho que até o melhor jogador aqui do estado, de todos os grandes. Sentiu muita falta dele, né? E todo mundo sentiria. E teve um empate no campo do Corinthians. Não vejo nenhum drama disso, não. Acho que foi pior ano passado, quando jogou o time completo, levou aquele gol em contra-ataque que o Corinthians praticamente anunciou no dia anterior que jogaria assim, né? E mesmo São Paulo não soube reagir. Para mim foi normal. Um dia ganha lá, não tem problema nenhum. Mas o importante é ganhar o campeonato, né? Thiago, você achou que o Corinthians fez alguma coisa específica ali dentro de campo que conseguiu neutralizar o São Paulo do Crespo? O próprio Crespo já tem um diagnóstico do que aconteceu? Ou você acha que foi coisa de jogo, uma marcação mais forte? São Paulo também não estava num dia bom? Eu acho que o São Paulo não estava num dia bom. O São Paulo até faz o primeiro gol e assim, consegue... até ali eu acho que o São Paulo era o senhor do jogo. Depois disso o Corinthians empata a partida e consegue virar o marcador, e aí para mim muda completamente. Ali o Corinthians começa a dominar as ações, ter mais chances, mesmo que poucas, né? Mas um pouquinho mais de chances que o São Paulo. Eu acredito que seja algo mais de jogo mesmo, sabe, Pedro? O que aconteceu no domingo. Não imagino que seja algo que o Corinthians se preparou de uma forma diferente para enfrentar o São Paulo. Mesmo que o formato, a forma como o time do Crespo jogue, é sempre muito parecida. Talvez isso lá na frente possa causar algum problema para o São Paulo, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando em Libertadores, em Copa do Brasil, e seja necessária uma variação tática, uma variação de jogadas um pouco maior. Mas a gente tem visto o São Paulo num formato muito parecido, na questão do esquema, naquele 3-5-2. A gente tem visto o São Paulo até com um repertório de jogadas interessante, consegue chegar pela linha de fundo fazendo ultrapassagem, consegue fazer tabela pelo meio, enfim. Então, mas eu acho que talvez lá na frente o São Paulo
sofro um pouquinho mais com isso. Os adversários entenderem melhor como o São Paulo joga, conseguirem neutralizar esse ataque de São Paulo, que o Crespo mesmo já tem sido ali talvez um termômetro do time, sabendo, o time pode jogar aqui um pouco mais intenso, de forma um pouco mais intensa, e nesse jogo aqui de forma um pouco menos intensa. Isso aconteceu diversas vezes já nesse início de temporada, né? Ele, no próprio jogo da Libertadores, em que São Paulo vence o Rentistas, aqui no Morumbi, o Crespo fala com os jogadores fala na entrevista que o time joga de forma um pouco menos intensa, porque não tinha necessidade de o time ser tão intenso como era. Então, eu acho que talvez lá na frente o Crespo e o São Paulo sintam um pouco essa questão do formato de jogo e tenham que encontrar algumas outras alternativas para que a equipe consiga render, de fato. Mas até esse momento eu não vi como algo que o Corinthians conseguiu ali neutralizar, até porque o Corinthians sai perdendo na partida. Então eu acredito que é algo que aconteceu no jogo, aconteceu na Neoquímica Arena e é algo absolutamente normal. E Menon, você estava falando dos laterais, do Dani Alves, mas eu queria aumentar um pouco a discussão. Acho que esse jogo mostra um pouco o quanto os laterais são importantes nesse esquema do Crespo, né? Tanto o Daniel Alves como o Reinaldo, e são dois caras experientes que não são muito substituíveis, né? Embora o Wellington mostre bastante potencial e tenha condição de eventualmente ser um bom lateral, o Igor Vinícius tem sua qualidade, principalmente no ataque. O São Paulo contratou o Orejuela, mas o Dani Alves e o Reinaldo são jogadores, principalmente o Dani Alves, mas o Reinaldo também. São jogadores diferentes nessa chegada para o ataque, e num esquema com 3 zagueiros, eles são uma parte muito grande do poder ofensivo de São Paulo, né? Justamente, com a mudança do esquema, o Reinaldo ele fica um pouco desobrigado da parte que ele é pior, né? A parte defensiva, né? Mesmo assim, no Novo Horizontino, ele conseguiu dar um passe para o cara fazer o gol, né? Mas ele estando desobrigado um pouco da defesa, para a cobertura do Léo Pelé ali, do volante, ele rende muito pela frente, né? Inclusive na questão dos pênaltis, né? Ele praticamente não erra pênalti, né? E ontem ele não estava em campo contra o Corinthians, e quando o Luciano foi bater, sempre fica aquela dúvida, né? Que o Luciano perdeu um pênalti contra o Botafogo e deixou a situação do São Paulo complicada, né? Teria que vencer o Flamengo, o que ele conseguiu na última rodada. Então, agora, o Daniel Alves é impressionante como ele joga a bola, né? É um jogador espetacular. Ele, da direita agora está rendendo muito. E quando ele jogava pelo meio, ele rendia também, né? Ele errava muito, mas ele acertava muito também. E eu acho que não havia o Benítez, né? Então o caminho tinha que ser com o Daniel na lateral, no meio mesmo, né? Agora, na lateral, ele é impressionante. A importância dele para o time, como ele joga bem, eu acho que é inegável que ele fez muita falta nesse último jogo. E o Orejuela, Tiagão, o que está segurando ele ainda, né? Semana passada ele se envolveu aí numa polêmica. Uma ex-namorada dele deu entrevista para a nossa repórter, a Beatriz Cesarini, falando que o Orejuela namorou com ela, insistiu para ela ter um filho. Depois que ela teve o filho, segundo ela, ele desapareceu, não dá atenção para o filho. E ele no São Paulo, até agora não estreou. É uma questão física, é uma questão médica? O que está faltando para a gente ver ele em campo? No São Paulo, ele no Paulista ele ainda não está inscrito, por ser a primeira fase do Paulista. Então, por isso o Orejuela ainda não estreou pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Ele vai ser inscrito só a partir da segunda fase, quando começa o mata-mata. E em relação à presença dele na Libertadores, ele teve um problema físico. Logo que ele chega ao São Paulo, ele já chega com um problema físico, na verdade, na perna esquerda. E isso fez com que ele ficasse fora do time até esse momento na Copa Libertadores. Foram 2 jogos, ele não participou de nenhum dos 2. Mas ele deixou, nesse momento, ele deixou já o departamento médico, já começou a treinar com o restante do grupo. E ele está à disposição. Agora depende mais do Crespo querer utilizá-lo no jogo contra o Racing ou nos demais jogos da Copa Libertadores. Então, ele já está à disposição para a Libertadores, e para o Paulista, ele e o William ainda não foram inscritos, né? Os dois vão ser inscritos somente na fase de mata-mata.
Mas o problema do Orejuela era físico. Ele fisicamente não estava 100%, ele tinha que se recuperar de um pequeno edema na coxa esquerda. E, além de ter que se recuperar desse pequeno edema, ele precisava também aprimorar a parte física, ganhar condicionamento de novo, para poder estrear pelo São Paulo. Até o momento, a ausência do Orejuela no time do Crespo se justifica por isso. É isso aí, vamos para o intervalo aqui rapidinho. Daqui a um minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL São Paulo, falando sobre o empate do final de semana entre São Paulo e Corinthians. E, Menon, queria puxar uma coisa que você estava falando, né? O São Paulo teve aí, foram 8 vitórias consecutivas, né? E chegou como favorito para o jogo contra o Corinthians, teve um jogo muito duro lá em Itaquera, conseguiu arrancar um empate, e a gente já vê depois do jogo começando aquele papo em alguns focos de torcedores de que faltou vontade, de que quarta-feira depois vira obrigação, que o Corinthians quis ganhar, o Paulo não quis. E aí começa, o São Paulo tem, o torcedor vai ficar bravo comigo, né? Mas a paz no São Paulo, ela é frágil. O embalo do São Paulo é frágil. A gente viu o que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando do Fernando Diniz. O psicológico do São Paulo, depois desses anos sem título, ele é um pouco mais frágil. E aí eu te pergunto, o que pode acontecer quando esse tipo de conversa começa depois de um empate fora de casa no Clássico, no meio de uma sequência de 8 vitórias seguidas? E agora tem um jogo duro na Argentina no meio de semana contra o Racing. Não existe o perigo disso tudo desabar um pouco repentinamente? Não é muito precipitada também essa pressão da torcida, que já começa, embora ainda um pouco tímida, ela já começa de um jeito que não começaria em outros clubes? Não, a questão da fragilidade aí acho que é muito da torcida também, né? A Independente já fez manifesto dizendo que não devia ter jogado com o time que é guerra, o Clássico é guerra, ele tinha que ter vencido. O Corinthians ganhou, o Corinthians empatou com o Palmeiras e goleou o Santos. Então, não vejo assim que tinha um favoritismo enorme, não. O Clássico é difícil de jogar. Não acho que o São Paulo tinha obrigação de ganhar. Então tem esse peso que a torcida joga em cima do clube, né? Tem que ganhar do Corinthians lá em Itaquera. Se não ganhar lá, ganhar em outro lugar, não vale igual. Eu acho muito super avaliado isso daí. Agora, essa questão que você falou do time, eu acho que nós vamos ver nos próximos dias, né? Porque a série invicta é muito legal, muito bacana, os adversários eram fracos, né? Sim. O Campeonato Paulista não é um grande... O trabalho do Crespo é muito bom até agora, mas os adversários são frágeis, né? Então agora a Libertadores vai começar a complicar. Esse jogo do Corinthians já foi bem complicado, ele conseguiu empatar lá. Nos últimos tempos, assim, São Paulo e Corinthians, chegava no final do jogo, você tinha certeza que o Corinthians ia fazer um gol. Agora foi o São Paulo que fez um gol no último lance, né? Vamos ver, eu acho que talvez essa questão emocional esteja sendo resolvida, né? Vamos ver quando for testada realmente. Tiago, a sua impressão é que está sendo resolvida, que essa pressão, esse começo de pressão não entra dentro dos muros do CT? A coisa ainda está tranquila, o resultado lá interpretado como uma coisa normal? Olha, sinceramente, eu acho que isso chega à comissão técnica, chega ao departamento de futebol, acho que tudo isso chega no CT da Barra Funda. Mas tem que saber como o Crespo e sua equipe de comissão técnica, os jogadores, a diretoria de futebol, como todos esses elementos vão lidar com essa pressão. Essa pressão é algo absolutamente normal e eu acho que ela é inerente ao São Paulo.
a partir do momento que você coloca a camiseta do São Paulo para jogar futebol, você tem uma pressão de ganhar títulos, principalmente pela questão do time viver hoje um jejum de 9 anos, desde 2012, sem vencer uma competição. Então, para mim, essa pressão ela já está no dia a dia do São Paulo. É algo normal isso. Vestiu a camiseta do São Paulo, você já automaticamente sofre com essa pressão. Tem que saber como todo mundo ali vai lidar. Como que a comissão técnica vai lidar depois de... E curioso, né? Eu acho engraçado isso, é o que o Menão falou. Depois de um empate contra o Corinthians, um jogo absolutamente normal, São Paulo teve alguns jogadores reservas ali em campo, um clássico, e cria-se essa pressão em cima de jogadores, comissão técnica, diretoria, mas enfim, essa pressão ela é normal. No futebol ela vai acontecer sempre. E aí resta saber como todo mundo vai lidar com isso. Qual que será a resposta do São Paulo pós-clássico contra o Corinthians? São Paulo conseguirá manter o futebol que ele vinha apresentando anteriormente, em que pese a fragilidade dos adversários? Ou o São Paulo não vai conseguir repetir as boas atuações? São Paulo vai ter uma queda de desempenho a partir de agora. Depende de como o São Paulo vai reagir a isso e como a comissão técnica, departamento de futebol e jogadores vão lidar com essa situação. Eu acho que a oscilação... Pode falar, Menino, pode falar. Não, eu ia falar que hoje em dia tem uns tipos de torcedores que são estranhos, né? Um dos mais estranhos que eu acho é o torcedor de cota financeira, né? Então, por exemplo, o cara... Eu acho até que a gente da imprensa também... O 4 de julho do Piripiri consegue estar na terceira fase da Copa do Brasil. Um fato histórico, né? Uma cidade de Piripiri cabe dentro do Morumbi, né? Tem 60 mil habitantes. Então é a glória esportiva, né? E o que a gente fica falando? Piripiri vai ganhar R$1 milhão. Então a torcida do São Paulo, as outras agora ficam assim, né? Não, precisa passar pelo Racing, porque aí vai entrar não sei onde, que já ganha mais $1 milhão. E esse $1 milhão vai acabar diminuindo o nosso déficit. Então está muito assim, né? Então, agora essa torcida do tabu, que eu acho que dá uma importância exagerada para essa questão do tabu, né? Não tem problema nenhum não ganhar Itaquera. O dia que ganhar, ganhou. Tem que ter ganhar campeonato, né? Eu acho que isso que é importante. Tá esse negócio, a rivalidade, né? A Independente usou o termo lixo para o Corinthians, uma coisa ridícula. Nem devia falar de Independente aqui, que é lugar sério, né? Mas existe isso. A oscilação, né, é normal. Eu acho que é normal que o São Paulo tenha tido dificuldade contra o Corinthians. É normal que oscile daqui para frente também. Eu acho que sequências incríveis de resultados, sequências de vitórias, elas existem para acabar, né? Elas vão acabar. A grande preocupação é como a torcida vai reagir a isso e como os jogadores vão reagir à reação da torcida. Porque esse elenco, grande parte desse elenco, é o mesmo elenco que desmoronou no ano passado, né? Então é impossível a gente não ter isso no radar. É evidente. Pode falar, Menor. Desculpa. Não, até no meu post eu também falei do tabu, né? Que o tabu se mantém. É uma questão histórica, jornalística, assim. Existe a questão do tabu que foi mantido. Mas, por exemplo, se São Paulo perder Itaquera na decisão do Paulista, se tiver decisão do Paulista, perder Itaquera e ganhar no Morumbi e for campeão, vai ficar falando... Aí o tabu não tem importância, né? Eu acho que é mais importante ganhar o campeonato. Com tabu, não, né? Esse é o ponto que eu vejo. Eu tenho uma coisa, essa questão anímica do elenco para mim também, Pedro, ela é importante a gente relembrar o que aconteceu no ano passado. E no ano passado, depois daquele jogo contra o Bragantino, o São Paulo perde, tem a questão envolvendo o Diniz e o Tietê, e de fato o elenco do São Paulo desmorona. Depois daquilo, o elenco do São Paulo desmorona em termos... na disputa do campeonato, desmorona em termos técnicos, táticos. A gente não consegue mais ver o mesmo São Paulo que vinha liderando a competição brasileira até então. Então, sinceramente, eu acho que isso tem que ficar no radar, sim, porque é importante a gente saber qual que vai ser a reação, de fato, dos jogadores. O elenco é muito semelhante, salve uma ou outra peça que chegou, mas, fora isso, o São Paulo é um time que, já quando foi testado dessa forma,
não respondeu bem. Quando houve essa pressão semelhante, ele não respondeu bem na temporada passada. Então a gente precisa, de fato, saber como esse elenco vai reagir à pressão por causa do torcedor por causa do empate contra o Corinthians. A gente ainda não sabe. E é algo que a gente vai assistir durante os próximos dias, as próximas semanas. E talvez entrem aí, entra aí o papel de jogadores experientes, como, por exemplo, o Miranda, né, que chegou, é um ídolo, é um cara super experiente. O Éder jogou pela seleção italiana, é um cara que não tem tanta identificação com o São Paulo, mas é também super experiente. São jogadores que favorecem não, mas são jogadores que têm uma bagagem diferente para lidar com a pressão, né? Exato, e o São Paulo esses jogadores precisam ser o suporte. Mas, por exemplo, o Dani Alves, que estava na temporada passada, e em tese seria esse suporte, um cara que, poxa, tem uma bagagem extraordinária. Copa do Mundo pela seleção, Barcelona, Juventus, PSG, Sevilha, e mesmo assim não conseguiu talvez ali, como um líder, segurar essa questão da anímica do elenco. Então, vai ser um bom teste, tanto para Dani Alves, Miranda, Éder, essa turma que tem um pouco mais de experiência e um pouco mais de rodagem. Eu acho que o Daniel Alves é tudo isso que você falou e muito mais, hein? Um grande jogador, mas todos os títulos que ele conquistou, todos os clubes que ele esteve, ele foi coadjuvante, né? Ele nunca foi o cara, né? Então eu não vejo nele assim, essa questão da liderança. Tá? Talvez tudo isso tenha que vir do Crespo, né? Eu acho que tem que vir talvez do alto, né? Porque o time tem falhas ainda. Eu acho, por exemplo, que não tem um centroavante. Tal. Então, uma hora vai acontecer alguma coisa que não vai se manter. Eu acho muito difícil o São Paulo, por exemplo, ganhar uma Libertadores. Né? Acho muito complicado. Tem times melhores, tem pelo menos 3 times melhores. Então, eu acho que tem essa questão emocional, tudo, assim, tem que vir muito de dentro, né, da comissão técnica, tudo. E com essa questão do Miranda, talvez sim, mas também eu vejo o Miranda como um jogador muito discreto, né? Não sei qual é a participação dele interna nos clubes, mas eu dou muita risada com aqueles vídeos que a assessoria de imprensa coloca, né, de antes do jogo, né? Só coloca antes do jogo que o time ganhou, né? Então, você lembra, você vê aqueles caras que gritam, bate a mão, como o Zé Roberto do Palmeiras bate a mão, não consigo ver o Miranda fazer aquilo, né? Eu acho que ele é um cara super tímido, até para comemorar o gol ele parecia tímido. Então talvez seja uma liderança mais calma, mais tranquila, de chamar o cara para conversar, tudo. Vamos esperar para ver a hora que a falta de sorte aparecer, né? A derrota aparecer, né? Vamos ver como que reage, né? É isso aí. O papo tá bom, mas a gente tem que ficar por aqui. Obrigado, Menon. Obrigado, Thiago. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo. Apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje contamos com a participação do Thiago Fernandes e do nosso colunista Menon. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro, da Juliana Carpanês. Segue aqui com a gente, na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação, opinião sobre o São Paulo. Tem Libertadores, tem muita coisa acontecendo. É isso aí, obrigado, um abraço.